Bem-vindos a mais um Linkcast, o canal que conecta você ao futuro. O meu nome é Tamires Mansur. O meu nome é Rômulo Ribeiro e nós vamos levar você e linkar você com o que há de mais moderno com as tecnologias do mercado. E hoje a gente está com uma presença ilustre aqui, né? Poxa vida, viu? Olha, é a nossa primeira mulher convidada. Seja muito bem-vinda. Super especial. É uma Bem-vinda, honra. Daisy. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, né? Agradeço pela apresentação, né? Honrosa. E vamos contribuir, né? Com o Linkcast, falar um pouco, né, das tecnologias emergentes, né? Mais voltado, inclusive, para a área de segurança, que é minha área de atuação hoje, né? Dentro da multirrede, né? Com projetos, atendimento ao público, né? Tanto pessoa física quanto jurídica, né? E os empresários do ramo. Então, a gente está aí para contribuir. Que puder ajudá-los, né, vai ser um prazer. Fala um pouquinho sobre você, Daisy. Se apresente. Ó, eu estou na área há 27 anos, né? Eu já fui parceira do Rômulo em outras oportunidades. Nós já trabalhamos juntos, né, em mais de uma oportunidade. Eu comecei na área de automatização de portões, né, e essa área ela foi migrando, né, foram acrescentando outros equipamentos, e aí a gente passou pelo portão eletrônico, depois telefonia, interfonia, né, depois começou o CFTV lá nos anos 90, quando a gente tinha equipamentos muito robustos, né, o Romulo deve lembrar, a gente tinha lá os gravadores de imagem que usavam ainda fitas cassetes, eu sou daquela época ainda, né, e câmeras, né, boxes, então assim, a gente vem, né, de um período onde começou-se, né, a tecnologia, que, em especial em Belo Horizonte, né, aqui em Minas, né, no estado de Minas. Né. Eu sou suspeito para falar, além de uma grande amiga, uma excelente profissional, trabalhamos juntos em outros momentos, Sim. eu como integrador, Foi comprando meu dela, cliente. como cliente dela, Sim. depois trabalhamos juntos como gerentes e supervisor dentro de uma unidade multirrede. Exato. Então, assim, é um prazer tê-la conosco aqui nesse Agradeço a nosso rece- Linkcast. Fique bem à vontade, sinta-se à vontade de falar sobre todas as Sim. tecnologias que você conhece com o pé nas costas, aí não tem nem o que se falar, né? Propaganda, né? Depois dessa propaganda, só tem que agradecer, né? Mas é porque a gente está com o canal, o nosso Linkcast, o objetivo dele é trazer você, cliente nosso, para conhecer cada vez mais um pouco sobre as tecnologias que são emergentes, que vêm Sim. sendo desenvolvidas, e sobre os profissionais de qualidade que tem disponíveis no mercado hoje para auxiliar você, a sua empresa, a desenvolver o que há de mais moderno em segurança. Sim. E quando a gente fala segurança, o mercado hoje fala muito mais de CFTV, né? Mas a segurança Sim. é um conjunto de fatores, né, Daisy? Exatamente. E ela explanou muito bem no início que ela já vem desde os bloqueios físicos, portões, automatizadores, enfim. Interfonia. Tem uma bagagem fantástica que pode nos ajudar, né, E falando de futuro, Daisy, me fala, quais são as tendências que estão aí batendo na porta hoje em relação a essa parte de projetos em CFTV? Olha, inclusive a Multirrede, né, é uma empresa bem focada para essa área realmente de projeto. Né? Lá a gente não vende o produto, a gente vende uma solução, e essa solução cada vez mais tecnológica. Então, a tendência é realmente o uso de recursos como inteligências artificiais, analíticos de vídeo, né, que vão trazer um facilitador, né, para poder tornar cada vez mais eficaz um monitoramento de processos, ambientes, né, a própria segurança do cliente, né, maior eficácia na entrega de dados, né, no armazenamento de informações. Então, hoje, a tendência é realmente migrar para a parte inteligente do equipamento. Né? Hoje, a gente não tem tanto aquela automação do equipamento, a gente tem mais, vamos dizer assim, interação entre máquina e o ser humano. Então, assim, tudo converge, né, realmente para inteligências. Né? Então, assim, cada vez mais a gente está usando recursos como reconhecimento facial, leituras de placas, analíticos com relação a intrusões, né, aglomerações de pessoas, porque hoje o CFTV, ele vai desde a casa, né, lá do cliente final, até as grandes empresas, né, tanto para o monitoramento de processos, a questão realmente da segurança, vamos dizer assim, uma forma de você automatizar, por exemplo, facilitar que o operador, por exemplo, utilize uma máquina, né, com mais segurança. Então, a gente tem N aplicações.
E tudo isso, né, quanto mais tecnológico, melhor vai ser o resultado, né, na ponta. Então, Mas assim, é importante dizer que todo projeto, ele parte do princípio que tem que ser feita uma análise de risco, né? sim, Então, a Multirede, ela está preparada hoje, ela tem profissionais como a Daisy, que estão preparados para fazer o estudo do seu projeto, porque cada projeto ele tem a sua particularidade, isso, né? exato. E isso é muito importante. A Daisy evidenciou um fator que, assim, o mercado hoje se fala muito sobre BI, sobre inteligência artificial, mas até que nível a gente pode chegar, né? E quando Então, usar, né? então assim, por Exatamente. exemplo, eu tenho um perímetro da minha empresa com uma cerca que a pessoa pode pular. Eu posso fazer, antigamente a gente fazia isso, antigamente não, né? Antigamente é muito tempo, né? Sim, começa a colocar a gente velho, né? Mas a gente Sim. fazia isso com aqueles sensores, né? Que, Os IVAs, infravermelho né? ativos, né? Que um ficava Isso. do lado do outro. Hoje eu consigo fazer isso com câmeras, né, Daisy? Sim, a gente faz tanto com a câmera ou em redundância, né? Nós Ah, temos um case fantástico. muito bacana. Nós temos um parceiro lá no norte de Minas, mais especificamente em Pirapora, a Sistel, né? É um grande parceiro nosso em projeto, ele atende usinas, e lá a gente tem uma redundância dessas tecnologias, né? Eu tenho lá os IVAs, né? Tenho a cerca virtual feita pela câmera, em conjunto com a IVA, que dentro desse perímetro, né, qualquer uma das duas tecnologias acusou a intrusão, eu faço um alerta, tanto mandando um pop-up, abrindo um pop-up na tela do operador, uma mensagem para o SMS, né, e ainda uma sirene com voz. Então, a gente faz uma junção de tecnologias, né, para poder atender essa demanda. Então, fica 100% eficaz. Antes, essa usina em específico, ela tinha um pessoal de ronda, né, então era uma mão de obra cara, né, e você tem que fazer a ronda em 2 turnos ou mais turnos, e tirar essa ronda, pegar esse profissional, treinar, pôs ele atrás de uma mesa, a partir dos gatilhos feitos pelo equipamento, ele conseguir fazer a mesma cobertura do perímetro. Você falou Então, uma coisa bem interessante. importantíssima, Deise. Olha que bacana. Você tirou o operador do risco. Sim, Ele exato. estava em risco fazendo uma ronda física. Isso, Então, a partir do momento que você capacita ele, é importante que o mercado entenda isso. A ideia não é tirar profissionais, exato. eliminá-los, né? A segurança ela é um conjunto homem-máquina, é sempre a solução conjunto homem-máquina. Por quê? O equipamento ele vai agir de forma automatizada. Isso. Porém, a reação, né, a tomada de decisão, ela tem que ser é de humana. um ser humano, Né? exato. Então, olha que bacana que você está falando, isso é muito importante para o mercado entender. E não só nesse tipo de recurso, existem vários outros recursos que são combinados. Mas ela falou uma palavra que me chamou muita atenção, que se chama redundância. Redundância em todas as áreas significa eu ter mais de uma solução para um mesmo problema. Porque se exato. houver uma falha, eu tenho uma outra que ainda tem a sua contrapartida. Isso. Mas quando você fala de inteligência, falou de aglomeração, existe uma câmera que faz esse tipo de análise? Sim, a Intelbras, né, que hoje é o nosso parceiro direto na área de soluções, ela tem equipamentos, né, para esse tipo de aplicação. Né? Então, estádios, né, lugares, por exemplo, saídas de boate, né, locais que não podem ter aglomerações, por exemplo, portas de hospitais, né, depende muito da demanda, do que está sendo tem que ter um proposto. fluxo liberado, né? Então, assim, se Isso. houver uma aproximação de pessoas, ele enxerga aquilo, consegue como um risco mapear e isso, dá um aviso, dá um alarme. aviso, mandar uma mensagem. E olha o nível de assertividade Sim. no processo que a gente tem, simplesmente fazendo a instalação do produto, do componente certo, no lugar certo. E é para isso que o projeto existe, né, Isso, Daisy? o projeto é exatamente isso, você mapear a demanda do cliente, né, entender essa demanda e buscar recursos para atendimento dela, né? Então, assim, o projeto, né, ele até brinco muito com a minha clientela, é o seguinte, eles falam, mas tem N câmeras. O fator N câmeras é justamente por causa disso, porque eu tenho N possibilidades de aplicação e de demanda, né? Então, isso a gente só consegue realmente conhecendo o equipamento, né? Conversando com o cliente, entendendo qual que é a característica do negócio dele, né? Do ambiente que eu vou fazer esse monitoramento, para a gente chegar no equipamento. Por isso que a Multirede, né, ela tem esse perfil de projeto, porque ela não vai usar o mesmo equipamento para todos os clientes. Né? Então, muitas vezes o cliente fala assim, mas por que essa e essa não? Por quê? Porque foi feita uma análise em cima disso.
né? Engraçado, eu passei por isso na minha casa. Eu fiz vários orçamentos numa época com empresas prestadoras de serviço e uma me mandou com todos os modelos iguais e a outra já fez com modelos diferentes. E agora eu Sim. estou entendendo, porque realmente cada câmera ela tem a sua Aplicação, funcionalidade, a sua aplicação. exatamente. Né? A gente leva, né, lá em consideração, além da narrativa do cliente, né, a gente pede documentação, né, uma planta baixa, por exemplo, medições, isso tudo vai impactar no resultado final. Né? Como que eu vou determinar uma câmera, uma lente, uma aplicação de um recurso, que esses recursos, esses analíticos, eles demandam, né, que você faça uma análise de distância, pé direito, que é a altura da câmera, né, onde está meu alvo. Então, isso tudo a gente vai levar para o papel, vai discutir com o cliente, a gente monta um projeto inicial, né? Eu até brinco muito com o meu cliente, a gente não pode medir o dinheiro no bolso do cliente final. Então, o nosso papel lá é mostrar a solução. No segundo momento, a gente vai para uma análise, às vezes, de valores, né? Que às vezes o cliente começa a questionar valores e você, com uma boa narrativa, uma boa justificativa, a gente consegue até contornar. Em outras situações, a gente faz uma adaptação desse produto, né? Mas sempre prezando uma qualidade, deixando muito transparente para o cliente, né? O porquê do emprego de tal tecnologia, de qual equipamento está sendo colocado. Exatamente, porque muitas das vezes vai até poupar dinheiro do cliente Sim. final usando a tecnologia certa. Por mais que a implementação ela saia um pouco mais cara, ali naquele momento, o que ele vai trazer de redução de custo é muito Sim. alto. Isso me lembra o caso que você mesmo me contou, Rômulo, da sala com os engenheiros e o ar-condicionado. Conta aí pra gente. Fala aí. Sim. Eu tive a experiência de desenvolver um projeto junto com a Daisy sobre uma mineradora onde você tinha uma área específica de engenharia em que os engenheiros trabalhavam e, obviamente, como era uma mineradora, a demanda de saída deles era Sim. constante. Então, eles saíam da sala e muitas das vezes não voltavam naquele dia mais para aquele prédio. E o ar-condicionado ficava, às vezes, ligado de dia e de noite, consumindo energia, as luzes acesas, tudo isso, né? E a Daisy apresentou uma solução para esse cliente que eu achei fantástica, que foi a utilização de uma câmera que fazia a contagem de pessoas. Sim. E aí ela conseguia determinar se o efetivo daquele prédio estava presente ou não, e automaticamente integrando com a automação, aí já tinha outras características no Sim. projeto, particularidades, mas você conseguia determinar que a luz poderia ser apagada dentro de determinado tempo e o ar-condicionado desligado porque não havia mais a presença de pessoas ali, né? Então, até que nível que a gente está chegando hoje, e aí eu não falo só de segurança, eu falo de Sim. economia, né? Então, para que se conheça tudo isso, e aí a gente tem esse Linkcast, que é um canal que a gente traz para você o conhecimento, mas mais importante do que isso são os cursos e treinamentos que são ministrados lá na Multirede. A Daisy faz parte disso. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais, procurem a Daisy na Multirede, procurem a Multirede e entendam quais são os treinamentos e quais são as disponibilidades desses treinamentos para vocês conhecerem um pouco mais, porque é muito interessante nesses treinamentos que eu já tive a oportunidade de participar. Você muitas das vezes vai com uma intenção de negócio e lá dentro você tem tantas oportunidades novas que você desenha soluções diferentes. E aí é uma coisa que acontece muito na segurança, né, Daisy? Às vezes você tem mais de um tipo de solução para um problema. Né? E eu não falo só de redundância, eu falo por soluções diferentes mesmo e que podem ser aplicadas. E, obviamente, aí demanda conhecimento, você tem que conhecer a tecnologia, você tem que saber empregá-la e o mais importante de tudo, saber dimensioná-la. Então, é fundamental a presença desses profissionais, eu acho que isso é que faz a grande diferença de mercado, né? Cotação você busca na internet, você não precisaria de ter o projeto, né? Você vai na internet e consulta, mas será que aquilo realmente vai te atender? Será que aquilo vai solucionar o problema da sua empresa? Eu acho que não é bem por aí, né? A gente ainda não pode dispensar a presença do ser humano que tem o conhecimento, né? Sim, que tem a visão crítica disso, né? Até analítica. Porque a informação ela está muito solta, né? Então, não adianta você saber o que é um reconhecimento facial se você não sabe empregá-lo, né? Então, tem várias coisas por trás, né, da colocação de uma câmera para reconhecimento facial. Distâncias, altura, então toda essa análise a gente faz junto com o cliente, né? Inclusive sugerindo alguma modificação, que às vezes ele vem com uma ideia e às vezes não é tão pertinente para o projeto dele, a gente consegue,
né, tratar essa informação e, né, de uma forma bastante técnica, né, convencê-lo ou de colocar ou não aquele recurso, né? Então a gente tem esse cuidado lá e, é como o Romo falou, a gente tem constante treinamento, a gente conhece a fundo o portfólio do fornecedor, né, do cliente, do fabricante e leituras, né? A gente está sempre lendo. Hoje, né, a internet ela veio para facilitar a vida da gente. Você tem muitos vídeos, inclusive mostrando cases de negócio, que te dá um norte também, né, para você seguir, né, junto com a sua expertise, né, desculpe, você vai acrescentando informações, né, nos seus projetos. Isso me lembrou um outro fato. Desculpa, eu falo muito, mas eu gosto de evidenciar porque são fatos pontuais. Um dos projetos que eu tive a oportunidade de acompanhar de um hospital, o cliente virou para mim e falou assim, lá você tinha equipamentos de detecção facial para ter acesso à área, Sim. E dentro da área você tinha câmeras com reconhecimento facial. Esse projeto ele contemplava as duas coisas. E o cliente virou para mim e falou assim, mas eu quero que na hora que essa pessoa estiver lá dentro daquela área, essa câmera identifique ela como um usuário não autorizado e dê um aviso. Eu falei assim, tá, é possível fazer, mas essa pessoa não poderia ter entrado se ela não estava autorizada. Então, muitas das vezes, esses conceitos, a gente só adquire ele no dia a dia, vivenciando os projetos, né? Por isso a importância do case, né? Isso. Os cases é onde você vai mapear aquilo que deu certo, o que deu errado, né, e o que poderia ter sido melhorado. Exatamente. Então, né, eu citei aqui, por exemplo, o caso da Sistel, é um cliente que nós temos grandes cases com eles, principalmente na área de usinas, né, e algumas coisas no início foram experimentais, e deram certo, e foram ampliando para outros, né. Hoje ele trabalha com usinas por indicação. Então, né, essa é uma tendência mesmo, é uma tendência, né. E como é que você vê o reconhecimento facial hoje nas indústrias? Você vê isso crescente? Nas câmeras, fora das câmeras, você vê isso como uma tendência? É como você falou, né? O reconhecimento facial, geralmente, ele está empregado ou para identificar, né, alguém que pode ou não entrar no ambiente, né? Isso, na indústria, pelo menos, a gente utiliza muito para poder inibir acesso a áreas restritas. Então, né, somente aquele operador pode entrar, né, naquele local, né, e então é muito para isso, né, nas indústrias é mais voltado para esse nicho de equipamentos. Mas o reconhecimento facial a gente tem usado também muito, né, hoje, né, nas vias públicas, né, pessoas que são procuradas, né, pessoas que estão com algum problema com a justiça, então isso tem sido muito divulgado, muito utilizado, inclusive pela polícia, né? Claro. Então, agora, outros locais também que a gente pode usar, por exemplo, para mapear, vamos dizer, a constância de pessoas em alguns locais, por exemplo, né? Eu consigo mapear qual o trajeto que a pessoa fez em ambientes. Então, assim, a gente tem uma série de empregos para tecnologia. E a gente né? traz infinitas possibilidades, Sim, né? Sim, bastante. Isso é o que eles chamam dos analíticos, né? Que seriam essas inteligências que os equipamentos embarcam, que eles podem trazer as informações para o projeto, Sim, né? Hoje as câmeras vêm com muita informação, né? E tem os metadados, né? Que nada mais é que um mapeamento de características, no caso da facial, né? De características que são muito próprias, né, de cada ser humano, para poder fazer essa leitura. Aí o pessoal fala, mas se o cara tiver com massa, então as câmeras, os controladores de acesso já vêm, inclusive, adaptados, né, por causa dessa questão da pandemia, né, que inclusive foi muito utilizado, porque não podia se tocar nos ambientes, então usou muito, né, as empresas se adaptaram para isso. Então, assim, cada vez mais estão sendo melhoradas as tecnologias e mais precisas, né? E é como o Romo falou, não é só a área de segurança eletrônica, né? A gente vai aí para automatização de ambientes, né? A gente tem bastante controle de acesso, o alarme, e hoje quase que tudo se integra, né? Então, assim, a gente está num processo cada vez de evolução de tecnologias, de possibilidades, e tem mercado para tudo isso, né? O mais interessante. Você falou uma outra frase que me lembrou um outro projeto que eu participei com você, que eu achei muito fantástico, Tamires. É uma câmera que seguia o movimento de uma pessoa, de um veículo, em função de uma restrição de área.
né? Sim. Então hoje existem câmeras móveis, né, e que fazem esse tipo de recurso, né? Tem as autotrucks, né, que essa autotruck que está muito presente nas speeddomes, que faz exatamente isso, ela, né? ela segue o movimento. Isso, ela vai seguir, né, esse veículo, pessoa, né, no local. Então, a gente tem muitas possibilidades, né? Inclusive, você falou, não é só segurança, nós tivemos um case muito bacana num órgão público, em que esse órgão público concentra muitas informações de vários outros órgãos. E aí eles têm lá um servidor enorme, né, com vários maquinários lá, suítes, e esse servidor virava, mexia, dava um probleminha, né, tipo assim, aparecia, dava um travamento no suíte e tudo. Nós colocamos uma câmera com saídas de relés, que o operador deu alguma estabilidade no sistema, ele conseguia acionar essa câmera, ela era direcionada para esse painel, dava-se um zoom, e a partir de uma saída de relé, eu conseguia dar um comando para corrigir aquela falha, sem precisar um deslocamento. Então, aquele profissional, até ele deslocar e ir lá até aquele local, levava-se, né, um tempo, e ele passou a fazer isso remotamente. E a gente fala novamente sobre a efetividade disso e a rapidez, né? Gente, futuro, ele pede velocidade. Urgência, a gente está falando todas as vezes aqui, porque se não for para andar com velocidade, se não for para ser algo rápido e que seja efetivo, fica para trás. Exato, né? Isso mesmo. E pensando nesses pontos, quais são os pontos-chave na criação de um projeto quando você vai levar uma solução? Quais são aqueles pontos que eles precisam ser analisados, Deise? Olha, a gente começa pela demanda do cliente, né? O que exatamente ele quer fazer? Ele quer um monitoramento de movimentação? Eu quero um monitoramento mais ostensivo, em que eu preciso de detalhes, né? Esse é o ponto-chave. Né? Cada um é personalizado para a dor do cliente, Exatamente, para a demanda dele, né? E, então, a gente tem uma conversa, um bate-papo mesmo, para entender exatamente o que ele espera daquele equipamento. E, a partir daí, a gente começa a mapear, né? O local de instalação, né? A infraestrutura que existe, qual precisa ser criada, né? Como que a gente vai impactar, inclusive, no ambiente, né? É uma preocupação que a gente também tem, né? Que às vezes você tem ambientes de alto padrão que eu não posso sair lá furando o ambiente da pessoa lá. Não posso colocar uma câmera enorme lá, tão ostensiva, que vai causar constrangimento, né? Exato. É verdade. Então, o projeto ele é pensado desde a questão estética, funcional, operacional, né, e resultado. Então, a gente começa, né, entendendo a demanda, levantando as questões físicas do ambiente, né, propriamente dito, as questões de instalação. Eu começo, né, quando a gente tem lá uma planta baixa, a posicionar esse equipamento, né, para ele ter uma visão do que está sendo ofertado e de como que isso vai impactar no negócio dele, né, ou no ambiente. E aí a gente já parte para a definição do equipamento, quais as tecnologias, né, distribuição de equipamentos que vão concentrar essas informações, né? A gente hoje tem uma preocupação muito grande em resguardar a parte inteligente, né? E aí a gente vai para a tecnologia IP, quando eu tenho uma autonomia dos dispositivos, eu não tenho que estar com eles, né, diretamente interligados, né, para que eu tenha as informações. E aí a gente pensa nessa parte de segurança, a parte de autonomia do equipamento na falta de uma rede elétrica, por exemplo. Então, a gente faz um beabá, né, vamos dizer assim, do projeto, até chegar, né, exatamente no resultado que a gente precisa. Então, são esses os pontos, né, cruciais para a gente chegar num bom projeto. E falando assim, muitas das vezes eu imagino que você deva chegar num cliente e os clientes às vezes querem uma solução. Eu quero isso porque eu vi na internet, é uma câmera que faz isso. E aí você vai chegar, ouvir a dor desse cliente, entender o que ele precisa e mostrar para ele que muitas vezes ele precisa de uma outra solução, não é aquela câmera que vai resolver o problema. Ele faria um gasto excessivo, muitas vezes estaria jogando um dinheiro fora, até sem a necessidade, né, do projeto. Exatamente, porque até um equipamento certo no lugar errado, ele não vai trazer o resultado esperado, né? Não, e a gente tem esse cuidado, né? E mais do que fazer o projeto, a gente explica a aplicação do projeto para o cliente.
né? Até para que ele não tenha uma resistência na adoção da solução. Então, Perfeito. eu não chego lá e falo, olha, você vai usar essa câmera. Não, você vai usar essa câmera por causa disso, disso, disso. O resultado que ela vai te dar é esse, esse e esse. Então, assim, mais do que fazer o projeto, a gente quer que o cliente participe do próprio projeto. Claro. Né? Então, eu tenho uma eficácia maior, né? Eu consigo uma adesão maior do cliente quando ele entende o que ele está comprando. Né? Quando ele entende, ele pode não entender de tecnologia, mas quando eu começo a passar para ele com uma leitura mais, vamos dizer assim, mais leiga, né? Vamos dizer assim, menos técnica, ele começa a entender. Né? E realmente, a gente já teve lá uma situação, né, que um cliente foi lá comprar uma câmera e um switch. Ele já tinha uma solução analógica, e aí ele ia colocar uma câmera IP só para poder melhorar a performance do equipamento dele e cobrir uma área que ele estava sem cobertura. Ele havia sido assaltado uma semana antes, então ele estava assim, né? Desesperado para resolver e se resguardar. E aí, eu sentada lá, até a Margarete, uma outra profissional que trabalha lá conosco, né, me acionou, eu fui sentar, conversar com o cliente, comecei a mostrar uma coisa, outra, a gente tem câmeras instaladas na empresa para mostrar, e aí o cara interessou, né, falou, uai, peraí, a qualidade dessa imagem está melhor do que a minha, você falou que faz isso. Então, o switch e uma câmera que ele ia sair com ela, ele saiu com uma solução de R$3.000. Isso é um fato verídico, né? Depois de instalado, ele chegou, voltou à empresa e agradeceu, porque ele estava sendo alvo, né, de constantes problemas com relação à segurança. Né? Ele passou por um assalto, tinha pessoas monitorando a movimentação dele, então ele conseguia, a partir dessa solução que a gente colocou, verificar quem estava no entorno, né? Então ele anteceder o risco, Sim. né? Ele já de dentro da empresa ele observava todo o perímetro e já sabia uma movimentação que ele faria sem risco. Isso. Entendeu? Então se ele via alguma movimentação estranha a partir da câmera, né? Ele já não se aproximava, ele dava uma volta no quarteirão. Então a gente foi gerando. A gente inclusive usou uma saída de relé para poder acender lâmpada, né? Sugerir que havia uma movimentação já de alguém no imóvel. Então foi feito, né, um recurso bem bacana para ele na época e ele ficou bastante satisfeito. Então, assim, você vê que se o cliente sabe pelo que ele está pagando e o que aquilo impacta, né, na vida dele, o preço é algo, né, que vem no segundo plano. Exatamente. Né? E você falou uma coisa bacana demais. Você que ainda não foi na Multirede, você que ainda não conheceu essas profissionais magníficas, estão convidadas a irem conhecer a nossa estrutura, porque a Multirede ela tem essas câmeras espalhadas dentro dela para você conhecer a solução na prática. Né? E o mais importante, com roupagem nova, né, Deise? Exatamente. Parece que a empresa agora está toda revitalizada. Contamos com vocês. Esperamos vocês lá no próximo treinamento para conhecer um pouco mais da profissional, dos equipamentos e da empresa, não é? Com certeza, vai ser um prazer para todos nós, né? Deise, me fala uma coisa. Você falou muito sobre a parte emocional do cliente quando ele vai procurar e muitas das vezes ele já tem algo em mente. Sim. Deise, a gente pode concluir que com o emocional do cliente, ele vai influenciar muitas das vezes em uma tomada de decisão que não vai trazer a solução desejada e ainda pode causar um gasto que não é necessário, né? Sim, na verdade hoje com a internet, né, o Romo sabe bem disso, nós estamos aí no mercado há muitos anos, né, então a gente vivencia essas mudanças, tem muita gente falando N coisas, ofertando N produtos, e é igual você falou, no momento de emoção, né, a pessoa vai para a internet, compra uma câmera achando que é a solução de todos os problemas dela, né, e muitas das vezes não é, né, porque envolve questões que ela não está habituada a tratar, né, a gente tem hoje câmeras com N resoluções, perfis diferentes de lente, então isso daí não é por acaso, né, então por isso a importância de um projeto. Então, as pessoas às vezes falam assim, mas um projeto é algo que envolve 20, 30, 40... Não, às vezes, né, igual eu acabei de citar aqui, R$3.000 é um projeto, 2.000 é um projeto. Não é o fator valor, né? É o fator análise, o que aquilo realmente vai resolver. O projeto é pensar o que eu tenho de necessidade e quais os recursos que eu tenho para atender essa demanda de forma eficaz, de forma inteligente. Então, né, a gente até pede que as revendas nos procurem mais,
né? Porque às vezes elas ficam com certo receio, né? De, ai, mas é tão pequenininho o meu negócio. Não, o seu negócio, se ele cria um hábito de ofertar soluções inteligentes, né? Fica muito mais fácil para ele, né? Ele ganha na facilidade de saber que aquilo vai funcionar, vai atender o cliente dele, ele vai ter recursos que vai facilitar, inclusive, para ele numa manutenção, né, numa uma possível expansão, sem precisar de troca de equipamentos ou de soluções. Então, o projeto, né, por menor que seja, a ideia, a demanda, por menor que seja, ela tem que ser tratada de forma individual, e a gente está lá para isso. Né? Vou fazer uma analogia super bacana para isso. Quando você tem uma dor, muitas vezes você pode ir numa farmácia e comprar um remédio que muitas das vezes não vai resolver a dor. Mas quando você procura um médico, ele faz uma anamnese, ele faz uma análise do seu cenário, ele vai desenvolver para você uma solução a para a longo dor. prazo, isso, e a longo prazo. Né? Então, é da mesma forma que a Multirede está preparada para atender o mercado. Ela busca essas dores, né? Ela busca entender essas dores do mercado e criar soluções inteligentes e, obviamente, com escalabilidade, para que você possa começar com uma solução inicialmente, talvez pequena, mas com o tempo ganhar escala. Porque a gente falou muito sobre tecnologia, crescimento das empresas, isso é uma realidade na vida de todos nós. E né? é uma mania nossa querer simplesmente combater sintoma, né? Simplificar, É o tempo inteiro, combate um sintoma, mas ninguém tá ali com o olhar crítico para ir na raiz do problema e resolver. Isso. E o projeto ele vai trazer isso para o cliente. Sim, né? a segurança mesmo, né? De saber que ele investiu e teve o resultado. Né? Isso é fantástico. É o diferencial de um distribuidor de valor agregado. É quando o cliente procura uma solução, ela tem que procurar um distribuidor de valor agregado se ela quer ter essa solução. Caso contrário, ela vai responder bater a cabeça, né? Corrigindo consequências e não tratando as causas do problema, né? Analisando e tratando as causas. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Isso, e a gente está lá para isso, né? Para auxiliá-los, né? Nesses processos, né? Além dos treinamentos, eu fico permanente na empresa, né? A gente, precisando também, a gente vai ao local, com o cliente faz um acompanhamento em loco, né? Há questões de POC, que são equipamentos emprestados para mostrar na prática, né, a funcionalidade. Sim. Né? Então, assim, a gente tem N possibilidades. Né? A Intelbras, ela como parceira, ela também nos disponibiliza outros profissionais também, né, para poder nos auxiliar. Né? Às vezes é um processo que, às vezes, precisa de uma expertise um pouco maior. O pessoal da engenharia, eu tenho um contato direto com a engenharia, né, com os profissionais lá, que estão segmentados, né, por áreas, e a gente consegue acioná-los, né, quando foge um pouquinho da nossa expertise, né? Então, assim, a Multirede, ela tem tudo para que o seu negócio, né, seja de sucesso. Não existe desculpa, então, para fazer projeto mal feito. Né? Exatamente. Está ouvindo? Não existe desculpa. Se você ainda está procurando desculpa, faz o seguinte, procura a Multirede. Que ali você não vai ter a desculpa, mas vai ter a resolução do seu problema, olha, de uma forma muito mais assertiva, e a Deise está aqui para provar isso, hein? Sim. E olha, e não é só sobre segurança não, a Deise, ela dá consultoria em cima da parte da rede, da infraestrutura necessária para construir essa solução como completo. Então na Multirede você encontra isso tudo, além da profissional, além da excelente capacidade técnica para desenvolver soluções, você encontra todo tipo de solução para o seu negócio. Então, não deixe de procurar a Multirede, gente. Fica aí mais um convite para vocês irem à estrutura, agendem, façam uma visita, conheçam o equipamento funcionando, conheçam as soluções funcionando, né? Eu acho que a gente tem que falar de solução a partir de agora. Sim. Eu aprendi direitinho aqui o beabá. Só para a gente fechar aqui, Deise, porque, na verdade, hoje a gente está vivendo o 5G como uma evidência, o IoT, tanto se fala da internet das coisas, né? Isso. Mas assim, as pessoas, elas conhecem muito das informações soltas, né? Isso. E eu acho que a grande importância é exatamente a transparência em passar esse conhecimento, né? Isso. E aí, hoje, a Multirede, você consegue achar soluções de todos esses níveis, não é, Deise? Mas para isso, precisa ir lá, precisa procurar vocês, não é? Sim, a Multirede, a gente veio falando muito, igual você me falou, em segurança, né? Mas hoje há muita procura por automação de ambientes, né? Que são facilitadores, né? Muitas das vezes as pessoas, elas querem estar viajando e
não só a segurança eletrônica, né, ela quer ter um controle sobre os ambientes. Então, a gente tem hoje tomadas inteligentes, né, a gente tem hoje acionadores para cortina, ligar e desligar aparelhos. Eu consigo medir, né, se está havendo uma sobrecarga numa tomada. Isso tudo via aplicativo. Vou né? passar lá mais tarde, então, para Por olhar. favor, Isso já me né? interessou. Como você falou, a internet das coisas, tudo está interligado a uma rede. Né? E hoje a gente tem na palma da mão o controle de tudo isso. Né? Então, o CFTV ele se integra, né, com uma fechadura inteligente, né? Ela se integra com esses equipamentos, esses dispositivos de automação. Então, assim, por isso que, igual você falou, 5G, né, ele veio justamente porque cada vez mais são demandadas soluções de alta velocidade e capacidade de tráfego para comportar todas essas informações. E hoje eu estou fora e, ao mesmo tempo, eu consigo acionar todos esses dispositivos, ter Sim. acesso visual, monitoramento, abertura e fechamento, enfim. O mundo hoje, a convergência digital, ela já é real. Não adianta Sim. mais a gente ficar escondendo e fugindo disso. Eu falo porque eu adquiri uma fechadura lá na Multirede e hoje na minha casa eu não uso mais chave. Então, olha que facilidade. E um amigo meu que comprou também lá, hoje, ele tem um imóvel que ele usa para locação periódica e ele disponibiliza senhas e até cadastros dos usuários que vão ter acesso externamente. Ele não precisa mais entregar a chave pessoalmente para aquele usuário. Ele vai ter uma agenda em que ele pode se hospedar naquela casa, utilizando o registro facial para entrar ou uma senha, enfim. O universo é o limite hoje para o que a gente precisa em matéria de tecnologia, e tudo isso você encontra na Multirede. É igual controle de acesso hoje. Você consegue fazer uma liberação por um QR Code. Sim. Né? Eu gero um código QR Code, né? O meu visitante, a pessoa que vai chegar nesse ambiente, ele vai fazer a leitura e ter acesso. Então, assim, olha para você ver quão fácil é, né? Então, assim, e é inevitável. As pessoas querem cada vez mais ter a vida facilitada, né? Segurança. Nosso tempo hoje é muito curto, a gente precisa ter velocidade, e você agilidade. tem que estar em vários locais ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? Você precisa estar quase em vários ser locais. onipresente, né? Isso, então assim, a internet, a tecnologia, as tecnologias vêm para facilitar, né? Esse lado e permitir que você faça N coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Né? E tenha sob um controle, né, vamos dizer assim, sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre a sua casa e na palma da mão. Né? Então, 5G veio para isso. Que é o mais importante, né? Na palma da mão. Na palma da mão. Isso mesmo. Maravilhoso. Deise, foi um prazer. Prazer foi ter meu. você Espero aqui ter contribuído. Com certeza. Muito, sempre, Deise, sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Você quer deixar seu contato para as pessoas conseguirem entrar em contato, te procurarem em relação às soluções? Sim. Ó, eu estou na Multirede, né, de segunda a sexta, de 8 às 18. Como, né, a gente sabe, a parte comercial e essa parte técnica, muitas vezes a gente não desliga às 18 horas, né? A gente tem clientes que nos acionam depois dos horários, a gente acaba estando disponível, né, principalmente se forem projetos mais específicos. Né, via WhatsApp, a gente tem o WhatsApp corporativo, né, da empresa, a gente tem os canais como os e-mails. Então, assim, precisou, é só nos procurar lá, né, na Multirede, que você vai ter todo esse suporte, precisar bater um papo, às vezes simplesmente trocar uma ideia. Você já tem um projeto, né, e quer às vezes alinhar um detalhe ou esclarecer alguma dúvida, a gente está lá para auxiliá-los. Vai ser um prazer. Nos dizeres do exatamente. vídeo lá, todos os dados. Vamos colocar. E para você que ainda não conhece a Multirede, entra lá, www.multiredebh.com.br. Estão de site novo, identidade linda e olha, agora tudo reflete ao futuro. É uma empresa do futuro e ela está esperando você. Contamos com vocês. Deise, muito obrigado Eu pela que sua agradeço. presença. Mais uma vez, é um prazer tê-la como companhia, tanto em projetos quanto presencialmente, num bate-papo informal. Eu agradeço muito a sua presença e, olha, a casa está aberta. Sempre que tiver disponível, nos visite, venha falar com a gente, venha falar um pouquinho mais das novidades de tecnologia. A gente quer saber e quer passar para esses amigos nossos tudo de bom e do melhor que ele pode ter acesso. Vai ser um prazer, espero realmente, né, ter um próximo convite. Agradeço. Com certeza. Fechou. E você, muito obrigado por ter assistido a gente. E olha, próximo episódio
Daqui 15 dias está saindo e você ainda tem mais 3 episódios para assistir. Então vai lá, entende como o futuro está batendo na tua porta e é só você abrir. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua presença novamente, Obrigado, Tamires, Rômulo. mais uma vez. Daisy, novamente obrigada Obrigada. e tchau, tchau. Tchau, tchau.